passagem, a Bíblia diz que Jesus estava passando por Jericó. Ele havia já feito alguns milagres. E nós sabemos que por onde Jesus passava, uma grande multidão acompanhava Jesus. E estudando sobre a cidade de Jericó, alguns historiadores dizem que a cidade de Jericó, ela era dividida em Jericó Nova e Jericó Velha. De uma cidade para outra, era mais ou menos uma distância de 2 a 6 quilômetros. Então Jesus, na cidade próximo, curou ali o cego. Quando chegou na cidade nova, curou novamente Bartimeu e realizou um milagre na vida de Zaqueu, porque o que Jesus fez na vida de Zaqueu foi um grande milagre. Aleluia. E aqui, quando eu comecei a meditar essa passagem, o Senhor colocou algo no meu coração. Aqui tem 4 obstáculos que Zaqueu teve que enfrentar para poder ter esse encontro com Cristo. E quantos de nós temos obstáculos que nos atrapalha de termos a nossa fidelidade com Cristo, que nos atrapalha de estarmos ligados a Cristo, que nos atrapalha de estarmos fazendo a obra de Deus, que nos atrapalha de amar ao nosso próximo? São muitos os obstáculos. Só que aqui em especial se destacam 4. Nós vamos falar rapidamente sobre esses obstáculos. O primeiro obstáculo que atrapalha Zaqueu de chegar até Jesus, de ter um encontro com Jesus, porém é um obstáculo, mas que foi vencido e ele alcançou as misericórdias. Glória a Deus. É o seu trabalho. A Bíblia diz que Zaqueu era publicano. O que era um publicano? Publicano era um judeu que exercia serviços para Roma. E naquela época, um judeu que trabalhava para Roma, ele era considerado um traidor. Um publicano era como se fosse também, ele agia como se fosse um agiota. Ou seja, se ele encontrasse algum comerciante que estivesse endividado, ele emprestava o dinheiro, porque o publicano, eles eram bem de vida, emprestava o dinheiro para esse comerciante, porém se chegasse no dia de pagar a dívida, se o comerciante não tivesse aquele dinheiro para pagar o publicano com os seus juros, ele pegava as mercadorias e, em casos, pegava até o comércio. E além do mais, um publicano, ele também tinha autonomia de Roma, ele tinha total liberdade para exercer poder através do imposto. E o que o publicano fazia? Ele chegava no comércio e se tinha algum produto naquele comércio que custava 1 denário, ele pegava e dizia assim: não será mais 1 denário, serão 6 denários. Ele colocava um valor bem acima. E isso enfraquecia o comércio. Então, os publicanos, eles eram odiados pelos seus patrícios. Quem eram os patrícios? Os publicanos judeus que trabalhavam para Roma era odiado pelos seus patrícios, por outros judeus, porque eles eram considerados traidores. Porque ao invés de eles trabalharem juntos, eles trabalhavam contra o próprio povo. E aqui diz que Zaqueu, além de ser um publicano, ele era o maioral, ele era o chefe dos publicanos. Então, mediante a isso, para o povo judeu, para os rabinos, um publicano, ele simplesmente não existia. Ele era como se fosse uma pessoa morta. Por quê? Porque ele não poderia orar em público, ele não poderia entrar nas sinagogas, ele não poderia participar de reuniões com outros judeus. Eles não tinham vida social por conta do seu trabalho.
Por isso, mais na frente, nós vamos entender por que Zaqueu teve certas atitudes de se esconder ao ponto de subir em uma árvore, ao ponto das pessoas não olharem Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu queria conhecer Jesus. Ele só queria ver o rosto de Jesus. Porque talvez no coração de Zaqueu ele sabia que se ele chegasse diante de Jesus, ele poderia ser humilhado pela multidão. Ele poderia ser apedrejado por aquela multidão. Então, um primeiro obstáculo que atrapalhava Zaqueu de chegar diante de Jesus era o seu trabalho, porque ele era um publicano. Aleluia! Trazendo para os dias de hoje, quantos de nós não temos dificuldade de chegar diante de Jesus por causa do nosso trabalho, pastor Luiz? Verdade. Mas irmã Vanessa, por causa do trabalho, mas o trabalho não é bom? Sim, o trabalho é uma bênção. O trabalho faz com que engrandeça a vida do homem, da mulher, da família, para que vivamos bem, comamos bem, nos vestimos bem, moramos bem. Isso enriquece a família, o ser humano. Aleluia. Só que a Bíblia também diz que para tudo há um tempo determinado, abaixo do céu. É verdade. Então existem pessoas que colocam o seu trabalho acima de Deus, acima da sua família. De que adianta você ter um trabalho se você não é fiel a Deus no seu dízimo? Se você não é fiel a Deus nas suas ofertas? Se você não é fiel a Deus com o seu tempo, dividindo o seu tempo com o dízimo da sua família? Oh, Jesus maravilhoso. Porque sabia que tempo também é dízimo? Não adianta eu fazer tudo se eu não tenho tempo para a minha família. Não adianta eu trabalhar se eu não tenho tempo para ir para a igreja. É lógico que existem casos e casos. Existem pessoas que têm a necessidade de trabalhar e às vezes o horário bate com os cultos. Às vezes não consegue nem ver o pai ou a mãe ou o seu esposo direito. Existem situações e situações. Pois eu venho dizer aqui que nessas situações Deus conhece cada detalhe da sua vida. Porque foi Deus quem nos criou. Amém, Jesus. Glória Tudo a tem Deus. um propósito. E se nós temos um trabalho, é porque Deus providenciou. Então tudo está debaixo da bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O segundo obstáculo, o primeiro obstáculo é o trabalho. O segundo obstáculo é o dinheiro. A Bíblia diz assim, em Lucas 19, no versículo 2. E era este o chefe dos publicanos e era rico. Ué, mas ser rico não é bom? Dinheiro não é bom? Ter dinheiro não é bom? Por que será então que Lucas, evangelista Lucas, quis dar tão detalhadamente que além de Zaqueu ser um publicano, ele ainda era rico? Porque nós sabemos que o publicano ele era rico. E o Senhor falou ao meu coração hoje que ser rico não é pecado, mas o rico precisa reconhecer que a sua salvação não está naquilo que ele possui, mas naquele que é dono de todas as coisas. Oh, glória, aleluia. Esta é a diferença. Oh, glória a Deus. Não é pecado eu ter dinheiro, eu ser rico. Jesus O que é pecado é eu colocar o meu coração naquilo que eu possuo, sem me lembrar que aquele que me deu isto que eu possuo, aquele que me deu a condição de ser rico, é maior que todas as coisas. Glória a Deus. E eu não devo de forma alguma jamais me apegar a esses materiais, a esses bens materiais, a riqueza, o dinheiro. Não é à toa que aqui no versículo 8, Zaqueu diz assim: e levantando-se Zaqueu reagiu diante daquela multidão e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo. Olha, não foi uma vez,
Não foram 2 vezes, não foram 3, mas ele disse: eu restituo quadruplicado. Glória a Deus. Imagine Zaqueu sendo o chefe dos publicanos, o maioral. Quantas pessoas que Zaqueu não havia ali pego os impostos? Oh, Jesus. Só que quando o Senhor tem um propósito na vida de alguém, como já foi dito aqui essa noite, quando alguém lança a semente, é porque se Zaqueu estava naquele local que Jesus ia passar, é porque ele ouviu falar que Jesus ia passar. Aleluia. Olha aí onde está a diferença. Alguém lançou: olha, Jesus vai passar. Zaqueu ouviu. Zaqueu foi e encontrou-se com Jesus. Glória a Deus. E quando alguém tem esse encontro com Jesus,